Fala galera, bom, semana passada eu comecei aqui pela primeira vez no YouTube, né, porque antes eu fazia lá no meu Instagram, a minha tag de Halloween com 31 indicações pra vocês assistirem esse mês, ou seja, uma indicação por dia. Eu decidi dividir essa lista em 4 partes pra poder ficar mais organizadinho, e até porque eu sei que terror e filmes ligados aí a Halloween é um tema muito amplo, então tem vários subgêneros aí no meio, e eu não queria misturar tudo num vídeo só. Então na semana passada eu fiz uma listinha de filmes um pouco mais soft, um pouco mais family friendly aí, que não são traumatizantes nem nada, mas essa semana eu cheguei com a porradaria. A listinha dessa semana é só de filmes com muito gore. E se você não tá ligado o que é gore, são essas cenas de choque visual, ou seja, cenas de violência explícita, cenas que vão te deixar traumatizado. O objetivo do gore é causar esse horror visual que vai te deixar pensando nisso muito tempo depois e pensando por que eu parei minha vida pra assistir isso. Mas antes de começar a segunda parte da minha tag e a minha listinha de gore, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Lembrando que o meu Apoia-se e o meu Instagram estão aqui embaixo, então se vocês têm vontade de me acompanhar aí e também de me apoiar aqui no canal, tá tudo aqui embaixo. Não se esquece também de dar like nesse vídeo e compartilhar com seus amiguinhos que também gostam de Halloween e também gostam de terror. Ajuda muito com o crescimento do canal e não custa nada. Então é isso, vamos continuar aí minha listinha, que dessa vez é só filme barra pesada, então não é pra assistir com a família, quer dizer, dependendo da sua família, você pode ver também. Mas não sei nem se com os amigos. Vê sozinho, depois você achar que tá ok, você chama o coleguinha pra ver com você, que senão ele pode achar que você é problemático e acabar a amizade. A gente vai começar essa lista com um curta de 2014 chamado He Took His Skin Off For Me. O filme foi dirigido pelo Ben Aston e foi inspirado num conto de uma escritora americana chamada Maria Hammer. Ele foi desenvolvido por mais de 1 ano e conta a história aí de um homem que literalmente tira sua pele pra poder suprir ali uma vontade da esposa e tentar manter o relacionamento estável e funcionando. Inicialmente as coisas estavam meio que indo bem, só que aí a gente começa a ver as mudanças de dinâmica que a mulher precisa fazer na vida dela, por conta dela viver com uma pessoa agora que não tem mais pele, né? Que não é uma coisa metafórica, ela realmente não tem mais pele. Apesar do filme ter, sim, seus pontos metafóricos e a gente consegue se conectar com aquela história e conectar a relacionamentos que a gente conhece, o filme de fato foca muito na questão do cara não ter pele. Os efeitos práticos desse curta são assustadoramente bem feitos, inclusive o Colin Arthur, que participou aí dos efeitos especiais de História Sem Fim, estava envolvido nesse filme, então realmente as próteses são surreais, o que faz o filme ser extremamente nojento. Ele tá disponível no YouTube, então é só abrir uma guia nova aqui e assistir, vale muito a pena. Não sei se tem legendado, acredito que não tenha, mas de qualquer forma, se você manja dos inglês, ou pelo menos consegue pegar com a legenda em inglês, eu acho que vocês vão conseguir assistir e vocês não vão se arrepender. Continuando, a gente tem uma produção de 2022 da diretora estreante Mimi Cave, que inclusive fez um trabalho excepcional nesse filme, que é o filme Fresh, que tá no Star Plus, então assim, já é mais um aí que vocês conseguem ver em streaming de boa. No elenco de Fresh, a gente tem a Daisy Edgar Jones, que ficou famosa aí por protagonizar Normal People, uma série que inclusive eu gosto bastante, e também o Sebastian Stan, que é o Soldado Invernal em, eu não sei na verdade quais filmes da Marvel ele aparece, mas no universo da Marvel. Fresh talvez tenha uma das maiores introduções que eu já vi em toda a minha vida, é papo de uns 35 minutos de introdução, e eu vi esse filme numa lista que era praticamente de filmes que eram muito melhores se você fosse assistir eles sem fazer ideia sobre o que eles iam ser. Depois de assistir Fresh, eu entendi perfeitamente porque ele tava nessa lista, e eu apoio muito ele estar nessa lista. É um filme pesado, ele tem muitas cenas gráficas, apesar de que eu senti que eles escolheram não mostrar algumas, então ele não é tão gráfico quanto ele seria se ele fosse, sei lá, francês ou alguma coisa do tipo, mas de qualquer forma, é um filme muito bem dirigido, é um filme muito bem atuado. Ele é bem humorado em alguns momentos, o que poderia ser muito errado, mas eu achei que encaixou bem. Eu senti que valeu a pena quando eu terminei de assistir Fresh. Foi um filme que eu senti que eu não perdi meu tempo, foi um filme interessante e que, por mais que seja uma temática relativamente comum no gênero do horror e etc., eu senti que eles contaram de uma forma diferente, foram por caminhos que eu não tava esperando. Então, assim, é isso, assistam Fresh. Tá no Star Plus, como eu falei, vale a pena, vocês não vão se arrepender. Continuando, a gente tem a adaptação pro cinema de uma das minhas HQs favoritas, que é 30 Dias de Noite. 30 Dias de Noite, se eu me lembro bem, foi uma das poucas adaptações que rolaram nessa época que a galera gostou. Era uma época que estavam fazendo muita adaptação de livro, de HQ, e que era só um filme muito cagado. Tipo assim, vamos fazer correndo pra pegar o hype da HQ, pra pegar o hype do livro e sair umas merda tenebrosa que ninguém gosta de lembrar. E 30 Dias de Noite, não. Eles conseguiram, de uma forma muito, muito bem feita, passar exatamente a mesma estética dos quadrinhos. Não exatamente, né? É um quadrinho. Mas enfim, conseguiram passar aquela essência daquela estética ali muito bem pro cinema. É um filme que você assiste, você percebe a identidade artística da HQ. Então
eu realmente senti que teve um empenho, teve uma tentativa de respeitar aquela obra original, que não é uma coisa que eu acho que rolava muito na época. Hoje em dia a galera tá bem mais crítica com isso, então as adaptações são feitas com mais cuidado, mas naquela época não eram tão feitas. Até porque a HQ não era algo tão respeitado assim naquela época, né? A gente tá vivendo agora uma revolução aí das HQs, que elas se tornaram preciosidades do mundo nerd, mas na época não era tanto. O filme conta a história de Eban e Stella, que estão ali em Barrow, no Alasca, né? Que é uma cidade muito pequenininha, inclusive Barrow existe, e é uma cidade que durante um período do ano ela passa 30 dias sem sol. E aí do outro lado a gente tem o quê? Os vampiros que não pode sair no sol. Então os vampiros falam, pô, ótima ideia a gente fazer um banquete em Barrow, porque a gente tem 30 dias pra poder se alimentar, ninguém vai lembrar que essa cidade existe, ninguém vai mandar resgate, até o resgate chegar também a gente já foi embora, e eles decidem atacar essa cidade e fazer um banquete lá. Então a gente acompanha essa galera que ficou na cidade sobrevivendo ao ataque dos vampiros. É um filme extremamente violento, muito mais violento do que a maioria dos filmes de vampiro. Os vampiros de 30 Dias de Noite, apesar de se comunicarem, fazerem reuniões de cúpula e organizarem os ataques deles, eles são seres muito selvagens e muito bestiais, então o gore do filme, apesar de ser, enfim, aquela sangueira Tarantino pra tudo que é lado, ela é bem encaixada, o filme não é tosco de forma alguma, então é um filme que eu gosto muito. Infelizmente foi a adaptação só da primeira das 3 HQs, né, mas de qualquer forma não fizeram as outras 2, por sei lá, não sei se não deu bilheteria suficiente, não sei o que aconteceu, mas se um dia fizerem, eu gostaria muito que juntassem a equipe do primeiro filme pra fazer as continuações, que eu tenho certeza que iam ser cristalzinhos maravilhosos. Continuando, a gente tem pela primeira vez, eu acho, em qualquer lista de terror que eu já fiz, um filme brasileiro, que é o filme O Animal Cordial, de 2017. A gente sabe que o Brasil não faz tanta grande produção de terror, eu sei que tem vários filmes independentes de terror que são sim produzidos aqui no Brasil, mas com nomes grandes aí da mídia, né, atores conhecidos e um investimento muito grande por trás, a gente não tem um mercado tão grande assim, né? O Brasil não é um país que investe tanto em cinema de terror. Eu sei que a gente tem algumas produções de terror no Brasil que até foram muito bem de crítica e tal, eu particularmente não assisti, mas acabei assistindo O Animal Cordial e foi um filme que eu gostei muito, me surpreendeu demais, e principalmente com o quão pouco de limite eles tiveram pra mostrar todas as cenas e realmente fazer uma coisa pesada. Eu achei que eles iam ser muito mais podados, achei que eles iam ser muito mais polidos pra fazer esse filme do que eles foram. No filme a gente acompanha a história de um assalto que tá rolando ali no restaurante, e praticamente tudo que se desenrola no filme é o modo como tanto os clientes quanto os funcionários do restaurante administram essa questão do assalto. É um filme extremamente gráfico, o filme vai por lugares que você realmente não tá esperando. Ele foi um filme que me surpreendeu demais, tanto na parte do gore completamente explícito, quanto na parte da narrativa, que foi realmente por uns caminhos que eu falei, mano, o que tá acontecendo? É um filme passado todo na mesma locação, ele foi filmado, se eu não me engano, em 20 dias e em ordem cronológica, então foi um filme gravado de forma muito rápida, ele é um filme muito rápido, de muitos acontecimentos. Ele tem no elenco o Murilo Benício e a Luciana Paz fazendo os 2 protagonistas, mas também tem Camila Morgado, outras pessoas famosas aí que aparecem no filme. Então assim, é um filme muito bem atuado, é um filme muito bem produzido, é realmente um filme que eu acho que se não tivesse sido lançado no Brasil, porque a gente sabe que o brasileiro tem esse comportamento de aplaudir muito mais o que vem de fora do que o que vem daqui, talvez tivesse virado aí um cult clássico da A24 e tivesse sendo muito aclamado mundo afora, mas de qualquer forma é um filme muito, muito, muito legal, e principalmente por ser um filme brasileiro, então vamos prestigiar esse filme, vamos assistir também filmes brasileiros nos streams, a gente tem muito filme legal. Eu particularmente não tinha muito hábito de ver filme brasileiro, eu fui muito educado nessa cultura europeia estadunidense, então eu tô começando a explorar cinema brasileiro recentemente e aconselho todo mundo a fazer o mesmo, vamos consumir as coisas que a gente produz, a gente tem muita, muita coisa artística legal saindo aqui do Brasil. O filme tá disponível na Netflix e na Globoplay, então assim, não tem desculpas, vão assistir o Animal Cordial, que é muito foda. Continuando aí com a lista gore e filmes desconfortáveis de assistir, a gente tem o filme Hatching, que é uma produção da Finlândia desse ano. Hatching é um filme de body horror dirigido pela Hannah Bergholm, eu acho que se fala assim o nome dela, que conta a história da Tinia, que é uma ginasta que tenta de todas as formas agradar a sua mãe, que é obcecada com perfeição e tem um blog que ela fica postando a família dela sendo perfeita o dia inteiro. Um dia a Tinia acha um ovo misterioso e decide criá-lo em casa. Só que aí quando ele eclode, a gente meio que conhece o que saiu dele, que eu não vou aí contar pra vocês o que é, mas de qualquer forma a menina e essa coisa aí que saiu do ovo começam a ter uma relação maternal de afeto e amor, porém que é extremamente desconfortável e desagradável de assistir. O filme tem uma produção bem boa, os efeitos práticos do filme são muito bem feitos. Ele é um filme muito metafórico, isso é uma coisa que você percebe assistindo o filme. Ele é um filme um pouquinho monótono em alguns momentos, mas eu não diria de forma alguma que é um filme chato, e de qualquer forma ele cumpre muito bem o propósito dele, que é ser um filme de body horror e te deixar extremamente enojado e horrorizado e querendo sair correndo do filme. Então assim, assistam Hatching, vale muito a pena, ele é um filme super curto, só que não tá em streaming nenhum, então assim, vocês vão ter que dar os pulos de vocês. Continuando, a gente tem a parte final da trilogia Firefly do Rob Zombie, que é o filme Three from Hell.
Hell. Eu não faço ideia da tradução do nome desse filme, eu até procurei, mas eu não achei em lugar nenhum. Mas enfim, eu já trouxe os outros 2 filmes dessa trilogia aqui pra vocês em algum momento, não sei dizer ao certo quando, mas eu tenho certeza que eu falei desses filmes, que foi A Casa dos Mil Corpos e Renegados do Diabo, que são 2 dos meus filmes favoritos de Halloween. Nessa produção de 2019, a gente mais uma vez tem a Cherry Moon Zombie, o Bill Moseley e o Sid Haig, que inclusive, né, faleceu aí logo depois do filme, se eu não me engano foi o último filme dele, e também o Richard Brake, que pra mim é um dos melhores atores que a gente tem hoje em dia, porém não tem o destaque que merecia. E a gente acompanha aí a família Firefly saindo da prisão depois de descobrir que eles sobreviveram ali ao tiroteio que a gente acompanhou lá no final do segundo filme da franquia. Dessa vez eles decidem fugir pro México e acabam se metendo em mais um monte de treta por lá, porque, né, obviamente todo lugar que eles pisam dá alguma merda, e dessa vez tem um monte de gente atrás da cabeça deles. Sendo um filme do Rob Zombie e uma continuação de Renegados do Diabo, que é um filme extremamente violento, eu não preciso nem dizer pra vocês que Tree from Hell também é um filme com muito, muito gore. Eu diria, assim, em minhas palavras, que Tree from Hell é tipo o Bacurau do Rob Zombie. É mais ou menos a vibe, tipo, deserto, cidadezinha no meio do nada, tretas pesadíssimas, muita violência e nada acontecendo porque ninguém sabe o que tá acontecendo nessa cidade. Então, assim, como todos os outros da trilogia, eu particularmente achei um filme muito divertido de assistir, e eu sei que eles são muito pesados, eu sei que eles são muito doentes, mas eu gosto muito disso que o Rob Zombie faz, principalmente nessa trilogia, sobre a família Firefly, que a gente vê que eles são tão insanos, tipo, a insanidade é uma coisa tão comum no filme, que você meio que vai se acostumando com ela, e aí quando aparece um personagem que não é insano, ele meio que destoa do filme, então ele meio que leva a insanidade pra um grau de normalidade tão grande, que você simplesmente vai naquela onda, sabe? E talvez algumas cenas desse filme que você descreva pra alguém possam parecer coisas extremamente bizarras, quando você tá vendo o filme, você tá tão embarcado ali naquela vibe da insanidade, que você não percebe mais. Então, assim, eu particularmente me diverti muito com Tree from Hell, acho que foi um ótimo encerramento, inclusive, dessa trilogia, que é completamente louca, do começo ao fim. Ela deu uma lapidada muito grande, né, da Casa dos Mil Corpos pro Renegados do Diabo, é uma produção bem mais cara, o segundo filme, e achei que esse terceiro manteve muito bem o padrão que o Renegados do Diabo estabeleceu ali, e eu ainda acho que o segundo filme é o melhor da franquia, mas de qualquer forma, recomendo demais vocês vejam Tree from Hell. Eu pesquisei e descobri que ele tá no streaming do Telecine, mas eu não tenho esse streaming pra conferir, então assim, o próximo filme da lista é uma produção que acabou de entrar na Netflix, eu não sei se já teve lá em algum momento antes, mas assim, eu vi que entrou agora, que é o filme The Hunt, um filme de 2020 dirigido pelo Craig Zobel, que é protagonizado pela Betty Gilpin, famosa aí pelo papel dela em Glow, e traz alguns outros nomes aí bem famosos como a Hilary Swank e a Emma Roberts no elenco. O filme conta a história de um grupo aí de 12 pessoas que acorda ali num campo aberto sem entender nada do que está acontecendo e descobre que estão participando de um jogo bem doente de pessoas muito ricas que pagam fortunas para caçar outras pessoas. A gente acompanha então a personagem da Crystal, que começa a achar algumas formas ali de burlar esse jogo e tentar virar o jogo contra os caçadores originais, né? Fazer a caça virar o caçador. O filme tem um ritmo muito bom, eu achei o filme muito divertido, ele passa muito rápido. Não é um filme que se leva tão a sério, então ele não é tão pesado no sentido narrativo quanto parece quando eu descrevo ele. Ele é um filme que, como eu falei, ele não se leva tanto a sério, então você consegue passar bem pela história, mesmo ela sendo bem pesada. Eu não entendi muito porque esse filme não foi muito bem de crítica e nem de bilheteria, ele foi um filme bem esculachado no geral na época que ele saiu. Então, assim, espero que as pessoas passem a reconhecer o valor de The Hunt, porque é um filme legal, não é pra ser um marco do cinema, não é pra ser um marco do terror, nem nada do tipo, mas é divertidinho. Eu acho que pra estar na Netflix é bom. Talvez se eu tivesse ido no cinema, eles pagam um dinheirão pra ver, talvez eu não tivesse gostado tanto. Mas como eu vi em casa, de boas, daí foi legal. Então vejam em casa de boas. E pra finalizar essa lista, eu trouxe um filme stop motion de 2021, que eu acho que de todas as coisas dessa lista, foi a mais difícil de assistir e foi a que mais me deixou, tipo, o que tá rolando? Que é o filme Mad God, que foi aí o projetinho da vida do Phil Tippett, que se vocês não sabem quem que é, ele é um cara muito conhecido por trabalhar com efeitos especiais. Ele inclusive já ganhou 2 Oscars só pelo Jurassic Park, pelo Star Wars, porque ele só trabalhava em coisinha pequena. O Phil Tippett começou a desenvolver esse filme há 30 anos atrás, não é exagero, ele realmente começou há 3 décadas atrás. Só que ele começou a ver o crescimento do CGI, começou a ver que estavam ganhando força outras formas de fazer efeitos visuais, e ele pensou, cara, vai valer a pena continuar com esse filme, eu acho que eu vou deixar pra lá. Então ele chegou a abandonar o projeto do Mad God durante um tempo, mas ele decidiu fazer um financiamento coletivo aí na internet pra tentar finalizar o projeto. Então Mad God foi finalizado com a ajuda dos fãs, e o filme finalmente saiu em 2021, e eu só posso dizer pra vocês que é uma das coisas mais insanas que
que eu já assisti em toda a minha vida. O filme conta a história ali do The Assassin, que é um personagenzinho com a máscara de gás, umas coisas meio metálicas no corpo, que vai descendo pra vários andares de um submundo cheio de sangue, sujeira e nojeiras, e cada vez que ele desce mais um andar é uma coisa mais bizarra e você só quer sair correndo e fazer uma sessão de terapia. Eu juro pra vocês que eu não acho que a narrativa desse filme é nem de longe o mais importante, o mais especial dele. Eu de verdade acho que tudo que foi feito com stop motion, tudo que foi feito com animação nesse filme é incrível demais. Eu dei uma lida em algumas entrevistas do Phil Tippett, ele disse que ele quis fazer com esse filme uma homenagem à arte do stop motion, então ele quis usar inúmeras técnicas diferentes de stop motion que foram famosas em diferentes momentos do cinema pra poder realmente fazer desse filme aí um tributo a esse tipo de animação. Então é um filme muito incrível e ao mesmo tempo muito horrível na parte visual. Eu juro pra vocês que quando vocês vão assistindo esse filme, vocês conseguem ver a cada, sei lá, 3, 4 minutos, uns 5 conceitos que pessoas usariam pra desenvolver um filme inteiro dali. Às vezes um personagemzinho que aparece lá no fundo, uma locação, algum conceitozinho que ele usa, alguma dinâmica que ele usa pra desenvolver uma cena, são todos tão criativos, são todos tão incríveis que eu juro pra vocês que existem vários e vários filmes que são feitos inteiros em cima de um detalhezinho desse filme. Então eu não tenho como não aplaudir Mad God até minha mão cair, porque por mais que não seja um filme com uma narrativa que me prendeu tanto assim, e não seja um filme que nem sequer se foca nisso, ele realmente é um compilado incrível de excelência de gore. Foi um dos filmes que mais me fez querer virar a cara e não olhar pra tela, porque o que tava acontecendo era perturbador demais pra assistir. Então, saber que alguém conseguiu fazer isso com um filme de stop motion é realmente muito, muito foda. E de verdade, eu queria muito que Mad God entrasse em algum streaming logo, pra que todo mundo pudesse assistir e que o Phil Tippett pudesse receber todos os aplausos que ele merece, porque esse filme foi muito, muito legal, muito bem pensado e, enfim, cristalzinho do stop motion, cristalzinho do horror, cristalzinho do gore, tinha que fechar essa lista. Bom, galera, essa foi aí a segunda parte da tag de Halloween. Até o final do mês a gente vai totalizar aí 31 indicações, então vou anotando o que vocês gostaram pra poder assistir depois. Mais uma vez pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo, lembrando que meu Apoia-se e o meu Instagram estão aqui na descrição, então se você tem vontade de me ajudar aqui com o meu canal e de acompanhar um pouquinho mais da minha vida, é só entrar aqui que tá tudo explicadinho aqui embaixo. Então é isso, semana que vem eu volto com a terceira parte da tag, então me aguardem e ativem o sininho aqui pra vocês não perderem. E até o próximo vídeo.